Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida e da esperança. Deus que quer, através da igreja, estar no nosso meio, nos motivando, nos dando forças, nos dando alegrias, para que possamos todos juntos construir aqui neste mundo o reino de Deus. Começando este nosso programa, eu quero cumprimentar todos que nos acompanham. Como é bom falar das coisas de Deus, conhecer os caminhos percorridos pela Igreja de Jesus. Eu quero cumprimentar de forma muito especial a família do Zé do Nereu, na comunidade de Pedra Negra de Baixo, em Igaratinga. Eles estão nos acompanhando. Como que isso é bom? Agora com a internet, no YouTube, você poderá acompanhar os nossos programas em todos os lugares, né? Graças a Deus. É a tecnologia a serviço do Evangelho. Por isso vamos meditar, refletir, conhecer um pouco mais desta caminhada tão bonita de nossa igreja. Está acontecendo, ou melhor, aconteceu em Aparecida, a 54ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, dos Bispos do Brasil. Um tempo de graça, de buscas, de avaliação. Há 54 anos, os nossos bispos se reúnem. Era em Itaici, né? Ultimamente tem sido em Aparecida, dado a estrutura que a Aparecida tem. E lá é a terra da mãe padroeira, né? Da Senhora Aparecida, mãe de todos nós. Por isso os nossos bispos, lá em Aparecida, pensaram, refletiram sobre a caminhada da igreja. E com certeza os frutos acontecerão. A Assembleia acontece uma vez por ano. E durante o ano é aplicado, é vivido aquilo que se pensou lá em Aparecida. E este ano o tema central foi a vida dos leigos. O que é leigo? Leigo é aquele ou aquela, homem ou mulher, que se coloca a serviço da igreja, na igreja, em qualquer lugar. A pessoa que limpa a igreja, que prepara a celebração, que faz qualquer coisa na igreja, o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia, o ministro do casamento, todos nós que ajudamos, que fazemos alguma coisa na igreja, somos leigos, né? Tirado do povo de Deus. O Concílio Vaticano II nos mostra isso, que o leigo é uma pessoa tirada do meio do povo de Deus para ajudar na igreja, para fazer alguma coisa na igreja. E aqui no Concílio Vaticano II tem um decreto muito forte, muito bom, chamado Apostolica Actuositatem, quer dizer, que fala do apostolado dos leigos. Por isso, os nossos bispos, com certeza, nos apontarão muitos caminhos bonitos para que possamos percorrer, para que possamos ajudar na implantação do reino de Deus. É hora de assumirmos os nossos papéis, né? De sermos também protagonistas da construção do reino de Deus. Porque o reino de Deus é necessário. Deus precisa estar na vida de todas as pessoas, de todas as comunidades. E o leigo tem essa facilidade, essa presença. Nós sabemos que a hierarquia, que são os diáconos, os presbíteros, que são os padres, né? E os bispos, não são num número tão grande. Existe falta de padres, de bispos, de diáconos. Então é preciso que o leigo assuma a sua parte, com uma única intenção: contribuir, né, para que o reino de Deus aconteça, do seu jeito, com a sua singeleza, mas conhecendo o que faz. É bom o leigo saber o que ele está fazendo, né? Isso é muito interessante, é oportuno. E a CNBB, na conferência, na Assembleia, está premiando alguns setores, algumas pessoas, alguns organismos que contribuíram neste ano
para a evangelização, para que a igreja estivesse presente na vida das pessoas. E também quero lembrar do Vaticano II. Existe aqui, no Vaticano II, um documento, um decreto chamado Inter Mirifica, que vai falar sobre os meios de comunicação, da importância dos meios de comunicação na vida da igreja. E nós sabemos que, principalmente nos últimos anos, os meios de comunicação, a internet, o smartphone, o telefone, enfim, todos os meios de comunicação são necessários, são usados. Por isso a igreja deve mesmo aproveitar esses meios para estar na vida e no meio do povo de Deus, né? E pensando aí nesses meios de comunicação, 2 prêmios aqui que me chamou a atenção. Um foi conquistado pela TV Aparecida, recebeu lá o seu prêmio. E a TV Aparecida foi com um documentário chamado Desafios da Igreja na Ilha Marajó. Desafios da Igreja na Ilha Marajó. Eu não assisti, mas segundo me falaram, é muito bom. Outro documentário também que foi reconhecido, que foi premiado, é da TV Brasil. A TVI é uma afiliada da TV Brasil, né? É a TVI, a Rede Minas e depois a TV Brasil. Então, nós somos sim premiados, né? Com o documentário Loucura e Liberdade, Saúde Mental em Barbacena. Então, os nossos parabéns à TV Brasil e à TV Aparecida. É por aí que as coisas acontecem, né? É mostrando coisas boas, matérias que retratam as nossas realidades, as nossas buscas, né? As nossas lutas, mostrando a importância de se buscar o novo, né? Mostrando as realidades do povo de Deus. É por aí que nós vamos conquistando espaços, buscando caminhos novos, né? Também foi falado sobre a encíclica do Papa Laudato Si. É outro documento importante que precisa ser comentado e conhecido pelo católico, pelo povo de Deus, por todo mundo. Essa encíclica do Papa vai falar da natureza, da ecologia, da destruição da natureza. Eu sei que isso às vezes até cansa, a gente fala tanto que pode cansar as pessoas, mas na verdade nós precisamos sim, é uma realidade que está aí, né? Por exemplo, a quantidade de dengue que teve em todo o Brasil é de assustar, né? É preciso buscar caminhos. A questão do tratamento de esgoto, que a campanha da Fraternidade falou e que também os bispos debateram, é importante mesmo. São fatores que fazem com que a vida do povo se torne uma vida melhor. Isso é missão da igreja. A igreja é mãe e, enquanto mãe, como mãe, ela deve sim preocupar com todos os problemas, com todos os sofrimentos dos seus filhos. Nós sabemos que existe a dimensão espiritual, que é a base da fé. Nós precisamos sim ter a nossa oração, participar dos sacramentos, da missa principalmente, né? Mas não podemos limitar a nossa fé só na dimensão espiritual. Essa dimensão social, existencial, é sim também importante. Quero também falar sobre o Papa Francisco. Ele está fazendo agora a conclusão dos 2 sínodos que aconteceram em Roma nos últimos 2 anos. E é bonito a carta que ele escreve, conclusiva. Ele pede, sobretudo, que haja caridade cristã. O que é isso? Que nós possamos ser misericordiosos, já na família, começar na família, no acolhimento, né? Ele fala palavras fortes. Ele pede, inclusive, que haja menos julgamento e mais compreensão. Menos julgamento e mais compreensão. Acolhimento, solidariedade, respeito ao direito do outro,
mas ao mesmo tempo a partilha do que se tem na família é muito bonito. Vale a pena você que está me assistindo conhecer essa carta conclusiva de Sua Santidade, o Papa Francisco. E penso que, para sintetizar tudo que o Papa falou, a palavra equilíbrio e sensatez é o resumo, né? É a essência de tudo, é em tudo no mundo. É preciso ter, sim, muita sensatez, muito equilíbrio, muita fé, muito perdão, muita vontade de promover o outro. Jesus fez isso. Aliás, esses sentimentos, eles são cristocêntricos. O que quer dizer isso? Nasce do Cristo. Cristo veio aqui para nos salvar em todos os sentidos. Não foi só para a alma, não. Às vezes cometendo este erro. Pensamos que Jesus veio salvar a alma das pessoas. Foi sim, mas também a vida temporal, a vida de pessoas como pessoas, habitantes dessa terra, né? Povo que estão com os pés sobre essa terra. E aí Jesus nos mostra a importância da dignificação da pessoa, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Por isso a nossa fé nos move para isto. E ainda pensando neste tempo pascal, né, neste tempo que estamos vivendo, queremos pensar que Jesus, em suas várias aparições, depois que ele morreu e ressuscitou, ele nos mostrou isso, que é preciso de viver em comunidades. Ele apareceu sempre a mais pessoas, para nos mostrar que juntos somos mais capazes, né? Quando uma pessoa só tenta alguma coisa, fica difícil. Por exemplo, quando o pai tenta, ou quando a mãe só tenta, ou só os filhos, fica tão difícil. Mas quando a família junta, quando se soma, quando se integra, quando partilha opiniões, a coisa muda. Todos se envolvem. E assim vai, na rua, na sua rua, no seu condomínio. A igreja nos motiva para isso, para sermos comunidades de fé, né? E neste tempo pascal, isso é muito forte. Jesus nos mostrou com muita clareza, né? E para pensar, encerrar essas aparições de Jesus depois da ressurreição, eu quero lembrar daquele dia que Jesus subiu lá no morro. Aliás, era uma prática comum. Jesus, quando queria falar coisas importantes, ele subia a montanha, né? E, certo dia, no Evangelho de Mateus, está lá no finalzinho, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. É claro que os exegetas não querem, assim, classificar, né, as aparições, não quer dar sequência a elas, não. Mas eu fico pensando que essa aparição foi a última, quando Jesus subiu no monte da Galileia, chamou os 11, que são os representantes da igreja hoje, né, que hoje seriam os bispos, e claro que tinha mais gente lá, mas Jesus envia aqueles discípulos, envia aquele povo, lá tinha homens e tinha mulheres, para irem pelo mundo afora. Ele fala assim, João 28, 19, ou melhor, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. O que quer dizer isso? Que nós nos tornemos aprendizes de Jesus. Ele sim tem os caminhos necessários e importantes para todos nós. Ele sabe nos contar a que caminhos devemos percorrer, né? E aí ele pede também, além de batizar, que se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o Evangelho de Mateus, está no finalzinho, quando Jesus pede para que os discípulos saiam pelo mundo afora, venham até você que está me assistindo. Eu tenho certeza que você que
que está me assistindo, um dia recebeu a palavra de um padre, de um bispo ou de um leigo, falando sobre Jesus, falando sobre a Igreja de Jesus. E foi uma oportunidade que você teve de seguir, de ser um dos experimentadores da graça e da misericórdia do nosso Deus. Isso é igreja peregrina, caminhando no meio do povo. Jesus foi peregrino, ele caminhou sim no meio do povo, e ele quis e quer que todos nós caminhemos neste mundo como igreja, difundindo as suas palavras. E ele nos conforta dizendo assim: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então Jesus está conosco, nos animando, nos encorajando, nos fazendo igrejas, para que possamos partilhar as nossas alegrias, as nossas lutas, mas também as nossas conquistas, o encontro da vida feliz e abundância, nutrido de justiça, de alegrias, da presença benfazeja do nosso Deus. Quarta-feira que vem, nós continuaremos pensando nas coisas da igreja, na história de salvação que Jesus nos proporcionou. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.